Hey, meus amores! Tava com saudade de vocês já. Ontem não apareci por aqui pra gente fazer nossa leitura, mas voltei, viu? Pra gente continuar a nossa série. Ontem foi um dia auspicioso, eu tirei a manhã pra cuidar de minha neném, dar atenção pra ela, né? Ficar mais tempo assim, grudadinha de chameguinho sem fazer nada. E desconectei mesmo de celular, soltei tudo. E aí, à tarde, eu fui me preparar para poder participar de uma cerimônia de ayahuasca, que eu participei ontem à noite. Esse mês de fevereiro foi um mês bem intenso com as medicinas. Um mês fora da curva, onde, depois de muito tempo, de anos, sem consagrar ayahuasca assim, com uma certa frequência, assiduidade, esse mês de fevereiro eu consagrei todos os finais de semana. Consagrei dia 4 a serviço. Consagrei dia 10 no mergulho interno na união do vegetal. Aí dia 18 estava a serviço novamente. E ontem no meu mergulho interno. Então assim, foi um mês que a ayahuasca realmente me veio como um suporte, tá, gente? Pra passar por alguns processos aí, porque eu não sei como é que tá pra vocês, mas pra mim, fevereiro foi um mês assim bem desgastante a nível emocional. E um mês onde se apresentaram vários desafiozinhos, sabe? Em várias esferas da vida. E isso mexeu profundamente comigo, com o meu campo. Mexeu até com, né? Vocês lembram, né? Anteontem, a minha cara aqui. Valeu-me Nossa Senhora. Mas teve pessoas, né, me dizendo, Paloma, eu tô vivendo esse mesmo momento, eu tô passando por algo parecido. E que bom, né, gente? Que bom que a gente tá podendo ter esse ambiente aqui pra gente poder falar, ouvir. Mesmo que vocês não interajam tanto nos comentários, mas tem muita gente chegando pra mim no direct mesmo, no WhatsApp, pra poder me trazer. E eu sinto felicidade por saber que tá fazendo sentido pra vocês. E que bom, ó, já caiu uma carta aqui, ó. Sinceridade, uau! Tava embaralhando, a carta pulou no meu colo. Então vou deixar as outras aqui de lado, tá? Sobre sinceridade, né? Eu nem vou ler a carta, mas eu já vou falar porque já tava aqui no contexto das coisas. Que bom que eu me sinto num ambiente confortável, onde eu posso ser sincera, onde eu posso ser eu mesma com vocês, né? Que bom que eu posso simplesmente não ter que usar máscara, não ter que botar capa, que eu posso simplesmente chegar assim e me abrir, sabe? Me rasgar, como eu fiz ontem, né? Anteontem. Ontem eu não gravei, mas anteontem. Eu me rasguei pra vocês, né? Eu me coloquei num lugar de vulnerabilidade. Poxa, vou mostrar que eu tô triste mesmo. Vou mostrar que eu não tô muito legal. Vou mostrar que eu tô gravando hoje, ó. Mas é um dia e vai passar, né? E graças a Deus passou. Que bom que passou. Ontem beber ayahuasca foi fundamental, inclusive, para fazer com que esse processo passasse. Porque eu pude me sentir mais inteira, eu pude me sentir mais plena, né? Eu pude estar mais em estado de meditação, de vigília, de centramento. Sabe, gente? Aquele estado lá que a gente falou, do centrado. Então a ayahuasca me puxou de volta para minha essência, para o meu ser, me mostrando, olha, Paloma, dessa forma. Respira, relaxa, aceita o que é, como é, porque tá tudo encaminhado, tá tudo certo. Então, centra e firma na tua caminhada, né? Então eu vou fazer a leitura, é a carta de número 4, a carta da sinceridade. O número 4, gente, na numerologia é um número bem auspicioso, porque fala de integração, fala de unidade, fala de estabilidade, né? Os 4 pilares, norte, sul, leste, oeste. Aquilo que realmente firma, mantém a nossa casa firmada, sustentada. Então, a sinceridade muito provavelmente é um aspecto, né, por trás da firmeza do nosso próprio ser. É bacana a gente dar atenção para isso também, tá? Vou ler para vocês.
A busca de Bodhidharma por um discípulo. Só uma coisa é preciso lembrar. Seja autêntico, seja sincero consigo mesmo. Declare a sua verdade, custe o que custar. Mesmo que corra risco de vida, arrisque, porque a verdade é muito mais valiosa do que qualquer outra coisa, pois a verdade é a verdadeira vida. Eu me lembro de Bodhidharma que introduziu o Zen na China. O imperador tinha ido recebê-lo na fronteira, e se houvesse outra pessoa no lugar de Bodhidharma, o imperador teria cortado a cabeça dela, pois ela estaria se comportando de um modo muito descortês. O imperador já tinha erigido centenas de templos, encomendado milhares de estátuas de Buda. Milhares de eruditos traziam continuamente as palavras de Buda, do Pali para o chinês. E centenas de milhares de monges budistas eram sustentados pelo imperador. Ele já tinha feito muito pelo budismo na China. Obviamente, achava que seria muito elogiado e por isso disse: fiz todas essas coisas, o que acha? Acha que isso faz de mim um homem virtuoso? Bodhidharma disse: virtuoso? Seu idiota! E ele disse isso na frente de toda a corte, porque o imperador estava acompanhado de toda a corte. O silêncio foi geral e ele continuou: você vai direto para o inferno. O imperador não conseguia entender. Ele disse: não entendo por que você está com tanta raiva. Bodhidharma respondeu: você está destruindo um mundo vivo e sustentando esses eruditos que nada têm a contribuir com a consciência das pessoas. E ainda tem a coragem de perguntar se está sendo virtuoso, você vai para o inferno. O imperador pensou: como me livro da cilada desse homem? Entrei na cova de um leão e agora está muito difícil sair. O imperador voltou e Bodhidharma permaneceu nas colinas das fronteiras da China, sentado num templo, encarando uma parede por 9 anos. Ele declarou: falar com pessoas que não compreendem é o mesmo que falar com uma parede. Mas, a falar com a parede, pelo menos se tem o consolo de saber que ela é só uma parede. Só vou virar o rosto quando chegar alguém que seja digno de ouvir a palavra viva. 9 anos é muito tempo, mas por fim, uma manhã, um homem chegou. Ele disse: ouça, acho que sou a pessoa que você está esperando. Como prova, ele decepou uma das mãos com sua espada e atirou-a no colo de Bodhidharma, dizendo: vire-se para mim, do contrário, deceparei minha cabeça e você será o responsável. Bodhidharma se virou no mesmo instante. Ele disse: basta. Isso é prova suficiente de que você é tão louco quanto quero. Sente-se. Não há necessidade de decepar a sua cabeça. Vamos precisar dela. Você será meu sucessor. Um homem que corta a própria mão só para provar que sua busca é sincera. Não havia nenhuma dúvida na cabeça de Bodhidharma de que esse homem realmente se decapitaria caso ele não se voltasse para o homem. Desnecessariamente, ele atrairia para si o fardo de ter sido responsável pela morte de um homem. E, além disso, um homem tão belo, tão corajoso. Certamente, esse homem era o sucessor de Bodhidharma. Mas o que aconteceu entre esses dois, ninguém sabe. Nem uma única palavra foi proferida. Bodhidharma só se voltou para ele, disse para que se sentasse, olhou no fundo dos olhos dele. A neve caía e havia um imenso silêncio ao redor. Nenhuma única pergunta foi feita, nenhuma única resposta foi dada. Mas alguma coisa deve ter ocorrido. Do contrário, Bodhidharma não teria escolhido esse homem como seu discípulo. Meu Deus. Engraçado, né? Como chegava, gente. Realmente chegava a esses extremos no passado, né? Seja autêntico, seja sincero consigo mesmo, declare a sua verdade.
custe o que custar. Mesmo que corra risco de vida, arrisque, porque a verdade é muito mais valiosa do que qualquer outra coisa, pois a verdade é a verdadeira vida. Para esse homem, ser autêntico custou o braço, poderia ter custado a vida, né? A cabeça, caso Bodhidharma não tivesse se voltado para ele. E observe nesse movimento de custar algo muito precioso, muito valioso, que muitas vezes a gente tem mesmo, né, que abrir mão de algo muito precioso, muito valioso, quando a gente decide e escolhe sustentar a nossa verdade. Muitas vezes a gente tem que fazer escolhas que são até desconfortáveis para a gente, quando a gente decide assumir e escolher a nossa verdade. Mas tudo isso é necessário, porque quando a gente encontra esse lugar de sinceridade, de autenticidade, de poder ser você mesmo, só ser, não precisa mais nada. Observe que ali existia um encontro entre um mestre e um discípulo, né? Ele sabia que Bodhidharma era o seu mestre, sempre soube. E Bodhidharma já sabia que ele seria seu discípulo. E essa verdade em unidade, porque a unidade ela provém de uma reciprocidade, observe. Existe uma energia fluindo aqui entre mestre e discípulo. Aqui existe uma fluidez, aqui existe uma verdade que é sustentada por essa reciprocidade do dar, do receber, do estar alinhados dentro de um propósito. Se os dois quisessem ser mestres, não daria certo. Se os dois quisessem ser discípulos, não daria certo. Então precisou um estar como mestre, um estar como discípulo e se aceitarem mutualmente. Isso também vem aqui trazendo pra gente um pouquinho da energia da carta da autoaceitação e também da aceitação de tudo como é, né? Então, dentro desse contexto, dessa unidade que se formou, nenhuma palavra precisou ser proferida, ou seja, o discípulo não precisou fazer perguntas, o mestre não precisou explicar absolutamente nada, porque dentro dessa integridade, as coisas simplesmente foram, aconteceram, sem a necessidade de palavras. O que prevaleceu ali? O silêncio. O silêncio reinou majestoso entre eles, de uma forma que ninguém sabe explicar como é que se deu esse discipulado. Porque foi tudo silenciosamente. O mestre foi o mestre em essência, o discípulo foi o discípulo em essência. E ambos viveram em harmonia. Esse discípulo foi o sucessor de Bodhidharma, sem que precisassem trocar palavras. E aí vem o chamado, vem o convite, que é realmente para o exemplo, né? Esse mestre, ele deu um exemplo. Ele ficou 9 anos voltado para a parede, meditando, e ele disse, eu não vou me virar enquanto não aparecer uma pessoa com quem eu possa falar. E eu senti que essa pessoa está viva, e que essa pessoa me ouve, que essa pessoa me compreende, que essa pessoa está disposta a realizar o processo de reforma íntima, do qual o imperador não estava, e as pessoas ali, né, da corte também não estavam interessadas. As pessoas estavam interessadas em facilidades, né? E a reforma íntima, ela não é fácil, gente. A reforma íntima, ela é dolorosa. Adentrar esse espaço de autoconhecimento, onde você mergulha dentro de si, especialmente no campo das emoções. Ai, como é doloroso, gente. Isso dói, isso machuca, isso é uma espada encravada na gente, sabe? Que a gente aos poucos vai removendo, aos poucos, mas leva tempo, é gradual, o processo é lento. E finalmente, quando a gente escolhe remover essa espada,
né, que adentrava a nossa alma, existe ali sangue jorrando o tempo todo. Como é que a gente vai fazer para estancar esse sangue? Aí tome mais tempo, porque é demorado, é lento o processo para você fazer estancar aquele sangue. E aí, quando você consegue finalmente estancar o sangue, você vai cuidar daquela ferida e você começa a perceber que pessoas ao seu redor, muitas vezes, elas põem o dedo na sua ferida e elas trazem germes, bactérias e machuca, e daqui a pouco a sua ferida tá toda purulenta, sabe? Cheia de pus, é assim que fala? Purulenta deve ser, né? E aí daqui a pouco você tá ferido, machucado de novo, você tá ali o tempo todo tentando se remendar. E como dizia Guimarães Rosa, a vida é um eterno rasgar-se e remendar-se, né? Porque a gente tá nesse processo intenso de cura, tentando se curar, né? Algumas pessoas mais, outras menos. Algumas pessoas mais conscientes da sua ferida, da sua dor, outras menos. Mas tá todo mundo tentando. As que trazem um pouco mais de consciência, elas tentam, né, com mais direcionamento, digamos assim. Elas tentam, elas já têm um nortezinho para onde ir. E as que estão completamente na inconsciência, às vezes não sabe nem, só sabe que tá doendo. Ah, eu sei que dói, tem alguma coisa dentro de mim que dói, tem alguma coisa dentro de mim que me provoca um vazio existencial, mas que coisa é essa? Eu não faço absolutamente a menor ideia, né? Então é bem desse lugar que a gente precisa exercitar. É bem desse lugar, né, que a gente precisa exercitar, gente, esse autoacolhimento e esse entendimento que a reforma íntima, ela é dolorosa, ela vai doer, né? Que se conhecer cada vez mais é um processo lento, gradual, né? Que não vai ser jogando um pauzinho de pirim-pim-pim que a gente vai resolver tudo, mas que a gente necessita se apoiar, naquilo que é pra gente a nossa verdade. A gente precisa ser sincero com a gente mesmo, dentro do nosso processo que é único, é individual. Não existe dois seres humanos iguais, então nunca vai existir dois processos iguais. Pode existir semelhante, parecido, mas mesmo assim, lá, sabe? É muito superficial falar que é semelhante. Nunca é, é totalmente diferente, é totalmente contraditório. E a gente precisa ter a consciência daquilo que é a minha verdade, esse aqui é o meu caminho, e aqui eu vou seguindo com firmeza, por mais que doa, por mais que machuque, por mais que eu perceba, né, que vai ter momentos que eu vou precisar parar para descansar um pouco, me acolher. Tá tudo bem, tá tudo certo, né? Faz parte do processo. Mas não esqueça nunca de apoiar-se na sua verdade, né? Seja autêntico, seja autêntica consigo mesma, sabe? Não se corrompa. Eu acho que é a principal mensagem dessa carta de hoje, né? A gente buscar essa sinceridade dentro do nosso ser, dentro do nosso coração. Buscar essa autenticidade e não se corromper. Muita gratidão por você que está assistindo a série, dando vários feedbacks aí. Que Deus abençoe, guarde, proteja e ilumine. E até amanhã, se Deus assim permitir. Um beijo.